Olá, bem-vindos ao canal Frases Terapêuticas. O meu nome é Rosa Aguiar, hoje trazendo mais uma reflexão sob o título Um grito sufocado chamado câncer. Quero conversar com você que está aí do outro lado sobre esse tema sensível, sob o olhar da medicina psicossomática, com uma linguagem simples e acessível, buscando provocar um despertar, algo que possa contribuir para o seu autoconhecimento. Em primeiro lugar, para quem não conhece o que é a medicina psicossomática. O que é a psicossomática? A psicossomática é o nome que se dá ao estudo da relação entre as emoções, pensamentos e o corpo. Então, a psicossomática, ela parte do princípio de que o que sentimos pode afetar o nosso corpo e que muitas doenças físicas podem ter ligação com dores emocionais não resolvidas. Que dores seriam essas? Mágoas, medos, raiva, culpa, estresse, tristeza profunda. Então, na psicossomática, o corpo é visto como um mensageiro da mente, um mensageiro da alma. Quando uma emoção é reprimida ou ignorada, ou seja, eu não quero pensar naquilo que passou, eu começo a reprimir um determinado evento que foi muito sofrido e faço isso por muito tempo, o corpo pode começar a falar por meio de sintomas. Você sabia disso? É como se ele dissesse assim, ó, tem algo aí dentro que precisa ser ouvido. Bom, e por que falar sobre esse tema? Em primeiro lugar, sou formada em psicologia e durante a minha formação tive a oportunidade de estagiar em ambiente hospitalar com uma supervisão bem focada na visão psicossomática. E dentro desse contexto, do contexto hospitalar, eu acompanhei e atendi pacientes oncológicos, o que acabou por me proporcionar uma vivência profunda e reflexiva sobre esse tipo de adoecimento e o adoecimento de um modo geral. E tem mais uma questão, eu escolhi falar sobre esse tema também porque essa enfermidade tem se tornado cada vez mais frequente nos dias atuais. O que nós estamos vendo? Nós estamos acompanhando, inclusive, casos de pessoas públicas muito conhecidas enfrentando essa doença e muitas vezes, infelizmente, perdendo suas vidas. Mas não é sobre essas pessoas famosas que quero falar. Meu foco aqui é ir além dos nomes e refletir sobre o que pode estar por trás do adoecimento. Olha, isso independente de questão socioeconômica, porque pode acontecer e envolver qualquer pessoa, qualquer história. Então, o que há por trás poderá unir pessoas das mais diferentes e múltiplas camadas e classes sociais. É importante deixar claro o seguinte: o câncer tem sim componente genético comprovado. No entanto, estudos vão mostrar que a genética por si só não tem força para manifestar uma doença, a não ser que exista um ambiente propício para isso. E é justamente esse ponto que me interessa. Mais do que discutir se a origem é ou não genética, a grande pergunta que proponho aqui é:
Em que momento da vida essa genética se manifestou? Ou seja, em que momento da história de uma pessoa a doença apareceu? Como ela estava nesse momento? Que situações ela estava enfrentando? É a partir desse lugar que eu quero seguir por todo esse vídeo com você nessa reflexão. Antes de entrar no ponto que para mim é central, assim como tem a genética, existe também o ambiente, como foi falado, como eu falei anteriormente, e isso significa o nosso estilo de vida. Então, um estilo de vida saudável é muito importante para prevenir o câncer, pois fatores como esses que estão aí na tela, insônia, maus hábitos alimentares, relacionamentos tóxicos, estresse constante, consumo de substâncias como tabaco e álcool, pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença. Dormir mal, por exemplo, enfraquece o corpo, enfraquece o sistema imunológico, a má alimentação também. Então, é importante prestar atenção que, junto com a genética, vem o estilo de vida. E ali dentro desse estilo de vida, nós temos o estresse. Muitas pessoas não levam a sério a questão do estresse. O estresse é um dos grandes potencializadores de formação de doenças como o câncer. O estresse, ele pode desequilibrar o nosso organismo a esse ponto, desequilibrar de forma genética, tá? Então preste atenção ali na tela se algum daqueles hábitos ou alguma daquelas situações você costuma viver de forma frequente. E entendo outra coisa importante dentro dessa questão do estilo de vida. Algumas pessoas que eu já ouvi dizem o seguinte: eu só consigo me acalmar com tal comportamento. Um exemplo, eu já tive relatos do tipo: tomar muita cafeína me acalma, tomar café me acalma. Tomar café não tem problema nenhum, mas o quanto você toma de cafeína? Fumar me acalma. Ok, você pode se sentir mais calmo depois de fumar, mas quais são os prejuízos que estão vindo junto com esse hábito do fumo? Então, preste atenção naquilo que você escolhe ou que você diz que te acalma. Te acalma, mas traz a reboque um prejuízo? Eu perguntaria, existem a partir de outras formas de se acalmar. Você costuma se acalmar fazendo uma boa caminhada, fazendo exercício físico? Você procura se acalmar fazendo meditação, orando, seja qual for a sua religião? Pois é, pense nisso enquanto esse conteúdo se desenvolve, porque os hábitos, eles também podem ser resultados de problemas emocionais. Você escolheu um determinado hábito para dar conta de alguma emoção mal resolvida. Comer demais, fumar, enfim, diversos hábitos que estão associados a situações de estresse, onde a pessoa quer diminuir ou amenizar o estresse ou a emoção negativa. Bom, pela psicossomática, todo sintoma carrega uma história. Por isso, diante de uma enfermidade, a pergunta mais profunda não é o que eu tenho, o que eu tenho, mas a pergunta realmente profunda é: que história é essa que me levou a adoecer? Muitas vezes
o corpo começa a ceder no exato momento em que a mente ou a alma se cala. Quando engolimos mágoas, reprimimos raiva, sufocamos desejos ou assumimos fardos que não nos pertencem. O adoecimento raramente começa de repente. Ele se instala a partir daquele ponto da vida em que começamos a nos abandonar emocionalmente. Pense bem nisso. A deixar de ouvir nossos próprios limites, a viver para agradar, a silenciar a dor. A silenciar e a reprimir, a esconder de nós mesmos a dor. E muitas vezes isso acontece quando negligenciamos nossas próprias necessidades. Isso é muito grave. E negligenciamos para quê? Para preencher as necessidades alheias, as necessidades dos outros, como se a nossa vida, só tivesse valor através do cuidado das outras pessoas, né? Cuidando das outras pessoas, ou só tivesse valor através da doação, do sacrifício. Então, e ainda tem uma outra coisa. Muitas vezes, todo esforço aparece com uma expectativa junto, uma expectativa de reconhecimento, de gratidão por parte do outro, que muitas vezes não vem. Então é importante compreender esse momento que está escrito na tela. Que história é essa que me levou a adoecer? Reconhecer esse momento é o primeiro passo para transformar a doença em caminho de cura. Então, ao invés de escolher viver a vida no piloto automático, fugindo da própria dor e evitando enfrentá-la, encará-la de frente, procure confrontá-la. Procure justamente fazer o contrário, encarar de frente o que te feriu. Assim, você pode aprender com a experiência e não ficar preso às emoções negativas. Admitir, por exemplo, olha lá para a tela, que ficou magoado por ter sido demitido depois de tanta dedicação do trabalho e agora você está cheio de compromisso, diversas dívidas e não esperava que o patrão te mandasse embora. Admitir que doeu ver o marido ir embora e abandonar a família. Admitir que a rejeição amorosa machucou mais do que gostaria de admitir. Que o estresse do trabalho, o estresse por trabalhar, melhor dizendo, né, sem qualquer intervalo e sem descanso, está te esgotando por dentro. Essa exigência fora do comum, pelo ambiente do trabalho ou qualquer outro ambiente. Ou que até o simples fato de alguém bloquear sua garagem sem o menor respeito, olha, isso acontece muito, muito mesmo, mexe com o seu emocional. Então, tudo isso parece pequeno, coisas do cotidiano, mas são marcas que, quando se repetem, vão minando nossa saúde, pouco a pouco. Porque o corpo sente o que a alma carrega, o que a mente está carregando. E se essas situações se tornam frequentes, se a mágoa vira rotina, a mágoa, a raiva, a amargura, o organismo vai perdendo força.
Até que um dia, o que acaba acontecendo? O corpo grita aquilo que a gente não conseguiu dizer e não conseguiu ressignificar, dar um novo sentido. Muitas vezes, sem perceber, a própria pessoa contribui para o seu sofrimento e até para o adoecimento. Como? Ao manter ilusões e não saber lidar com as frustrações da vida. Quando alguém se sacrifica demais, esperando reconhecimento, ou vive esperando que os outros retribuam com afeto, atenção ou gratidão, acaba se frustrando profundamente, acumulando mágoas, decepções e estresse. Com o tempo, tudo isso pode enfraquecer o corpo e a mente, abrindo espaço para doenças. Muitas vezes, a origem desse comportamento está lá atrás, lá na infância. O sujeito pode ter sido educado a ser sempre bonzinho, a se anular para agradar e acreditar que colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar é sinal de egoísmo. Tem pais que ensinam esse comportamento aos filhos. Essa visão distorcida da autovalorização contribui para sentimentos de culpa quando tenta se priorizar. Então, a pessoa vive um conflito. Quando tenta se priorizar, sente culpa. Por isso é essencial cuidar das emoções, fazer o autoconhecimento, reconhecer esses padrões aprendidos lá na infância e começar aos poucos, aos pouquinhos, a se colocar como prioridades, não por egoísmo, não carregando aí esse simbolismo distorcido, mas por saúde e dignidade emocional. Durante a minha prática no atendimento de pessoas com câncer, ao contarem as suas histórias, revelavam longos períodos de sobrecarga emocional, dificuldade de expressar tristeza, dificuldade de expressar raiva e até dificuldade de dizer não, quando não estavam dispostas a atender algum pedido, alguma solicitação. São pessoas que muitas vezes suportam demais, colocam os outros em primeiro lugar e esquecem de si mesmas. É claro que isso não é regra, mas um padrão observado com frequência. A raiva reprimida, não expressa de forma consciente e saudável, pode se voltar contra o próprio corpo como uma espécie de implosão emocional. Na medicina psicossomática, observamos que quando uma emoção intensa, como a raiva, é bloqueada, e bloqueada por muito tempo, ela gera um ambiente interno tóxico. Quando alguém foi magoado, frustrado ou ferido e não se permite sentir essa raiva com clareza, acaba muitas vezes ou culpando a si mesmo ou reprimindo a emoção para manter uma imagem de bondade ou aceitação e, por fim, voltando essa agressividade contra o próprio corpo, ou seja, um processo de autodestruição. A felicidade pode adoecer? Preste atenção que parece uma contradição, mas a felicidade em algumas pessoas pode adoecer, pode levar a pessoa ao adoecimento. Porque se ela passou a vida inteira com a maior parte do tempo em sofrimento, em luta e sacrifício, fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, como encontrei pacientes
que estavam prestes a realizar um sonho depois de muitos anos de sofrimento. E de repente aparece o câncer, isso nos leva a pensar numa autossabotagem. Então, um conflito muito grande interno surge quando a pessoa está prestes a realizar um grande sonho. Ora, se a maior parte do tempo o meu script é esse, o script de uma pessoa sofrida, como é que eu vou me permitir ser uma pessoa feliz, realizada? E por isso aparece esse conflito tão forte, travado dentro da mente do sujeito, do indivíduo. E é importante, nesse momento, reconhecer o direito de ser feliz sem culpa. Dizer a si mesmo: sim, agora eu posso viver leve. Sim, posso me realizar e isso não desonra a minha história. Eu tenho o direito de ser feliz. E para terminar, dentre diversas ações, como buscar ajuda terapêutica, se você sente que tem uma mágoa, uma tristeza, um sofrimento antigo, que vez por outra volta ao seu pensamento com uma carga emocional muito forte, é importante procurar ajuda terapêutica. Dê um novo significado. Procure ressignificar. Da seguinte maneira, pergunte-se: o que a vida está tentando me ensinar com tudo isso? Ao invés de você olhar para a situação com mágoa, colocando uma série de sentimentos de desvalorização. Não. Entenda que é uma oportunidade de crescimento. Então, se pergunte ainda: que partes de mim precisam nascer ou despertar agora? Entenda, o adoecimento, ele veio para trazer um ensino. O adoecimento pode ser visto como um ponto até de virada e não como o fim da linha. Antes de terminar, quero deixar registrado o seguinte: nunca deixe de fazer os seus exames preventivos. Espero que de alguma forma esse conteúdo tenha iluminado seus pensamentos e oferecido respostas ou caminhos para refletir com mais leveza e clareza. Se fez sentido para você, comente aqui embaixo e compartilhe. Pode ser exatamente o que alguém ao seu redor está precisando ouvir. Cuide-se, respeite seus tempos e até a próxima.